Olá, caríssimos estudantes! E aí, preparados? Tem um momento agora para a gente fazer a avaliação, exatamente. E por isso, a Prof. Iris, professora Irislene, está aqui para a gente relembrar aí algumas temáticas abordadas. Mas cabe a você, caríssimo estudante, pegar todo o nosso material aí, revisar, olhar suas anotações, os nossos mapas mentais e sucesso nessa avaliação. Então, vamos ver o que a Prof. Iris trouxe aí para nossa revisão aí da avaliação parcial. Acompanha comigo no slide. Olha só. Então, estamos na aula de número 10. Exatamente. Nessa aula aqui, eu vou reforçar 4 temáticas. A primeira delas foi a aula de número 3. Nessa aula de número 3, caríssimos estudantes, eu falei com vocês a respeito de qualidade de vida, consumo e trabalho. Lembra? Falei também com vocês a respeito de aptidão física e o mundo do trabalho. Outro ponto aqui interessante foi sobre desvios posturais, cuidados com a coluna vertebral. E para fechar, eu trago aqui sobre lesões no exercício e no esporte, certo? São temáticas maravilhosas. E aí você vai precisar revisar os conteúdos trabalhados. Tudo bem? Sigamos então. Na aula de número 3, a Prof. Iris falou aqui com vocês sobre a qualidade de vida e o consumo e trabalho. Fez aí as conexões, né? Entendendo primeiro sobre o que significa qualidade de vida. E aí a gente descobre que qualidade de vida tem um conceito muito amplo, que está envolvendo aí a nossa saúde física, nossa saúde mental, o bem-estar social, o equilíbrio entre o trabalho e o lazer e também o desenvolvimento pessoal. Ou seja, eu estou melhorando as minhas competências, as minhas habilidades, a minha pessoa como um todo, né? O meu eu está aí na melhor fase. E aí eu chamo isso de qualidade de vida. Estou em equilíbrio. E dentro disso tudo, a gente tem alguns indicadores, como saúde, acesso à educação, lazer e segurança. Então, se eu tenho a meu dispor essas palavrinhas, saúde, acesso à educação, lazer e segurança, eu tenho uma probabilidade maior de ter qualidade de vida. Certo? A gente sabe que nem todas as pessoas têm acesso à saúde de qualidade, acesso à educação de qualidade, a momentos de lazer, à segurança. Então, tudo isso conta. Falei também aí, dentro dessa temática, sobre o consumo. E a gente precisa estar muito atento sobre o consumo desenfreado. Por que, Prof. Iris? Porque o consumo desenfreado aí, na cultura digital, pode causar um certo estresse. A gente está com tecnologia a todo momento, mas quando eu não sei dominar aí essas ferramentas, não sei controlar o tempo de uso, isso pode causar danos para a minha saúde. Tudo bem? Isso. Em contrapartida, a gente percebe aí que o consumo consciente vai poder melhorar a minha qualidade de vida, pode me trazer um pouco mais de equilíbrio nas minhas atividades. E equilíbrio, e também pode ser trabalhada a questão da sustentabilidade. Outro ponto que eu trouxe aí, né, além dessa questão do consumo, foi sobre o trabalho. E aí, independente das ações que você faz, a gente entende que o trabalho, ele é fonte aí de renda. Não é isso? Ele é fonte de renda, ele traz uma satisfação, uma realização pessoal. Eu sou uma pessoa que curte muito trabalhar, eu gosto de trabalhar. A gente vai entendendo as raízes do trabalho, de onde vem, né, o trabalho, e a gente começa a entender que as nossas ações vão trazer benefícios. Só que, a partir do momento em que eu não priorizo momentos saudáveis, eu priorizo só o trabalho, aí é que vem as consequências na saúde. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, a educação física ajuda a apontar, a prevenir e a estimular vocês a se manterem mais ativos fisicamente, caríssimos estudantes. Tudo bem? Então, ela vai fazer um incentivo para que você tenha aí hábitos de vida saudável, para que você tenha
um estilo de vida mais ativo, né? Você exercite-se mais e mais. Por isso que é o tema aí do nosso projeto do Extra Classe, que lá mais à frente eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer. Dentro desse contexto, eu tenho impactos positivos e impactos negativos, né, na era digital. Impactos positivos, vai facilitar aí o meu trabalho, vai aprimorar aí também a questão do consumo, eu vou ter acesso e facilidade aí às informações, que é o nosso caso, o meu, o seu. Vai fortalecer as relações sociais, vai facilitar também a busca por apoios, né, relacionadas à saúde, relacionadas a diversas práticas. Também falei aí sobre os pontos negativos e dentro dessa era digital, poderia citar aí a presença do estresse, do burnout, que vem aí através de uma sobrecarga de informação, com expectativas aí muito elevadas, certo? Tem mudanças aí na questão do consumo, então fica um consumo mais impulsivo, uma cultura de descarte muito grande, o reaproveitamento quase não existe. Então, tudo isso desperta a nossa atenção. Principalmente a questão das relações sociais que se tornam mais superficiais. A gente percebe aí muito isolamento social e a questão do cyberbullying e conflitos virtuais. Então, foi disso que a prof falou. Outra temática abordada foi sobre a aptidão física no mundo do trabalho. E aí eu falei sobre as capacidades físicas, né, que podem ser melhoradas, e isso vai favorecer o meu dia a dia, nas minhas atividades da vida diária, nos meus estudos, nos meus exercícios físicos de modo geral, no meu condicionamento físico. Quando a gente entende sobre aptidão física, eu estou entendendo que é uma capacidade para que eu realize as minhas atividades do dia a dia de forma mais tranquila, de forma mais equilibrada, com menor esforço. E aí eu consigo perceber através de exames, através de testes aí, como que estão as minhas capacidades físicas. Então, vou observar o meu desempenho nas atividades laborais também, posso melhorar. Posso melhorar aí também a questão da disposição diária aí nas atividades, nas minhas capacidades funcionais. O que mais, Prof. Iris, que eu posso estar observando? Dentro dessa aptidão física, fala-se muito sobre as capacidades. Força, equilíbrio, flexibilidade, resistência, agilidade, velocidade. E todas essas capacidades são cobradas aí nos testes físicos para concursos aí da área militar. Nesses testes é observado teste de flexão de quadril e de abdominal, impulsão horizontal, também barra fixa, corrida de vai e vem, corrida de 12 minutos. Então, são testes muito presentes aí nesse contexto. O que mais que tem? É preciso que eu consiga melhorar essas minhas capacidades físicas, essa minha aptidão, estar apto para realizar determinada função, que eu tenha aí comigo um profissional de educação física que vai me orientar na realização desses esforços, desses exercícios físicos. Então, ele vai observar a minha individualidade biológica, ele vai observar e vai planejar um treino específico, vai adaptar também o treino e eu vou ter melhora nas minhas capacidades. Se eu vou realizar em um concurso, ele vai observar junto comigo quais são as exigências para a realização aí desse concurso público, voltado aí para esses testes aí de capacidades. Outra temática que eu abordei aqui com vocês, caríssimos estudantes, foi sobre os desvios posturais. E aí, nesse contexto dos desvios posturais, eu pedi para que vocês observassem a postura de vocês. Observem a postura de vocês quando vocês estão aí sentados, me acompanhando, tá? Então, nada de ficar deitadinho, escorregado, nada de ficar muito tempo escorado. E aí, a gente começa a lembrar os principais desvios, né, que estão presentes por conta de um tempo muito prolongado aí, em uma posição, por exemplo, tá bom? E aí, dentro desse contexto, a gente observou e falou aí sobre as nossas vértebras, que compõem aí a nossa coluna vertebral. Então, a gente tem vértebras voltadas aí para a cervical, chamadas de C1 até C7.
Também falei aí sobre as vértebras T, né? T1 a T12. Falei aí das vértebras da lombar, né? Na região ali do finalzinho aqui da costa, aqui em cima, ó. Opa, isso. L1 até L5. E no finalzinho dessa coluna, a gente tem dois grupos que têm vértebras que são fundidas, que são acopladas, que são unidas. Então, a gente tem 5 na sacral e 5 na coccígea, tá? Que estão aí voltadas aí nessa base, que é a pelve, que é o finalzinho aí da nossa coluna. E elas vão se articular aí para facilitar os nossos movimentos. Dentro dessa coluna vertebral, a gente viu que a nossa coluna tem aí cerca de 33 vértebras, né? 33, 35, 33. E a nossa coluna vertebral, ela tem uma função muito interessante, que é o quê, prof? Proteger as nossas estruturas neurais. Também, ao mesmo tempo, ela vai facilitar, vai coordenar e vai transmitir aí os movimentos entre os membros superiores, os nossos braços, as nossas mãos, certo? Com os membros inferiores, as nossas pernas e os nossos pés. Então, a gente tem aí, nesse tronco, esse ponto de apoio, essa sustentação com a nossa coluna, que vai facilitar aí essa nossa movimentação. Em contrapartida, quando eu fico muito tempo em uma posição, como eu falei agora há pouco, do ficar escorregado aí na cadeira, eu posso estar achatando as minhas vértebras. Posso também estar forçando aí os discos, né, intervertebrais, que são aqueles discos que vão servir para amortecer a pancada que a gente dá direto, né, na nossa coluna. Quando a gente faz um movimento para frente e para trás, para um lado e para o outro, a gente está forçando essas estruturas. E quando há uma sobrecarga maior, há um risco de causar aí um rasgo, uma abertura nesses discos intervertebrais e o líquido sair. Esse líquido que vai aí fazer muita falta aí no indivíduo, porque vai causar uma inflamação, vai causar um incômodo muito grande. E aí a gente pode ter presença de lombalgia, né, essa do lombar, a gente pode ter dor ciática, pode ter hérnia de disco, pode ter bico de papagaio, pode ter osteoporose, tudo relacionado aí a essa coluna que não está fortalecida, que não está cuidada, que não se observou com carinho a respeito dos movimentos que a gente realiza. Tudo bem? Maravilha, então. O que mais que nós falamos, Prof. Iris? Eu vou pedir para abrir aqui esse slide para você olhar de pertinho junto comigo. Isso. São fundamentais, né, na nossa prevenção e tratamento dos desvios da coluna. A prática do exercício físico, então, uma coluna fortalecida, eu consigo estruturar e ter controle aí sobre os meus movimentos. Fortalecimento da musculatura das costas, a realização de fisioterapia, bons hábitos posturais. Isso para evitar o quê, prof? Para evitar aí os desvios, como uma cifose, como uma lordose, como uma hiperlordose, uma lombalgia, enfim, uma escoliose. Então, a gente precisa estar observando. Para isso, eu posso me utilizar de exercícios orientados, onde trabalham flexibilidade, onde trabalham exercícios pliométricos, exercícios de fortalecimento, exercícios funcionais. E aí eu posso me utilizar de quê? De práticas como a natação, como o pilates, a musculação, a dança, a hidroginástica. Então, esses exercícios vão auxiliar aí nesse fortalecimento dessa musculatura, dessa estrutura corporal. Certinho? Tranquilo? Maravilha. Vamos então aqui revisar a última temática para essa aula, que é sobre as lesões no exercício e no esporte. E a gente está sempre sujeito a algum tipo de lesão, dentro ou fora da escola, em casa ou na rua. E aí, como proceder? O que fazer? Não é mesmo?
Exatamente. E é importante, caríssimos estudantes, que vocês busquem, além do material que eu trouxe, sobre primeiros socorros. Busquem assistir vídeos, busquem participar de formações, de palestras, quando vocês tiverem a possibilidade, tá? Para conhecer sempre mais, para ver o que está sendo aplicado, como que você pode estar observando, como que você pode trabalhar aí essa sua atenção em relação aí especial às lesões no exercício e no esporte. Tudo bem? Compreendendo as lesões, a gente já sabe que elas são causadas aí por sobrecargas físicas que vão trazer diversos problemas. E aí eu pontuo a respeito dos dois tipos de lesões. Eu tenho lesões agudas, que eu posso identificar como as fraturas, as entorses, as rupturas musculares, que vão acontecer de forma repentina, de forma brusca, tá bom? Então, num jogo de futebol, numa prática em que haja muita movimentação, a gente fica suscetível. Não estou dizendo para você deixar de fazer suas práticas corporais, não, tá? Estou falando para você ter consciência e atenção. Cuidado com você e cuidado com o outro, para não causar algum tipo de lesão, algum tipo de ruptura. Tem também as lesões crônicas. E aí eu até falei para vocês a respeito de bursite, falei de tendinite, né? Falei também da LE, que são lesões por esforço repetitivo, que vão se desenvolver ao longo de um tempo, ou seja, você está realizando aquele movimento, aquela prática de forma contínua por um longo período, por muito tempo, por muitos meses. E aí vai causar algum tipo de sobrecarga e vai causar esse tipo de lesão. Nesse sentido, a gente precisa buscar formas para ter uma recuperação adequada das estruturas. Falei para vocês também a respeito das entorses e as distensões que atingem as articulações e os músculos, em especial o tornozelo e o joelho. Falei ainda das tendinites, que são inflamações, todos ites são inflamações. Nesse caso, a tendinite inflamação nos tendões, por isso tendinite, que está relacionada aí ao uso excessivo, como epicondilite lateral, o chamado aí cotovelo de tenista, onde vai ter aí uma inflamação no tendão aqui do cotovelo, esse cotovelo mais para fora. Também falei de fraturas por estresse, pequenas fissuras ósseas associadas à reprodução de impacto, muito comum aí nos corredores. Mencionei ainda sobre o quê? Sobre prevenção e lesões. Então, eu preciso me preparar fisicamente, preciso fortalecer meus grupos musculares, trabalhar as capacidades físicas, preciso me utilizar de equipamentos adequados, roupas, calçados e materiais que me tragam segurança, me tragam proteção na realização das práticas. Preciso também respeitar essa questão da progressão gradual, e aumentando a intensidade com a orientação de um profissional de forma gradativa, devagar, né? E respeitando aí os limites do seu corpo, escutando aí o seu corpo. Falei também nessa aula sobre a importância do aquecimento, o alongamento e o condicionamento. Lembrando que o aquecimento é uma atividade física aeróbica, leve, para aumentar aí a temperatura corporal e preparar os músculos. Falei também de alongamento, que vai auxiliar aí no aumento aí da minha flexibilidade, vai trabalhar a amplitude dos movimentos. E do condicionamento físico de modo geral, que vai fortalecer e vai estabilizar aí o meu corpo. Tranquilo, caríssimo estudante? Isso aí. E aí nós chegamos no momento da nossa avaliação parcial. E nessa avaliação parcial só depende de você, né? É isso aí. E como eu não posso deixar para trás, eu deixo uma mensagem para você aqui, muito importante, que diz o seguinte: hoje é o dia de semear esforço, amanhã é o dia de colher resultados. Nessa perspectiva, eu vou entrar nesse slide aqui, nessa perspectiva, caríssimo estudante,
Agora é contigo. Você precisa observar tudo que a gente conversou aí em aula, tá bom? Então, atento aí, alerta aí a essa mensagem e boa avaliação. Tchau, tchau!